A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Esta palavra que é poderosa e que o Espírito Santo de Deus aplica essa verdade ao meu e ao teu coração. O tema que quero compartilhar com você é uma pitada. Quando não damos atenção aos pequenos detalhes, podemos colocar tudo a perder. O apóstolo Paulo faz uma comparação de dois elementos naturais, o fermento e a massa, para exemplificar coisas espirituais. Assim, quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6, nós podemos perceber que ele está fazendo referência não aos elementos naturais, mas às coisas espirituais. E ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Com isso, nós podemos perceber que não basta muita coisa para influenciar, tanto para o bem como para o mal. No caso em questão, o apóstolo usou a figura do fermento para tipificar o pecado. Como o fermento tem uma grande influência sobre a massa, assim também, se nós dermos vazão ao pecado, ele trará danos para as nossas vidas. Pois diante de Deus não há essa de pecadinho ou pecadão. Todo pecado é pecado diante de Deus. Às vezes, o que acontece é que nós colocamos o pecado no diminutivo para tentar minimizar as consequências do mesmo. Mas o fato é que todo pecado tem consequências históricas e eternas. Portanto, não devemos viver na prática do pecado. A palavra do Senhor nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, não podemos viver na prática do pecado. Antes, precisamos lançar fora, como bem o apóstolo diz na primeira carta, no capítulo 5, no verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Paulo está fazendo referência para nós não vivermos na prática do pecado. Antes, temos que lançar fora. O pecado sempre será danoso, sempre foi no passado, é no presente e será no futuro. Portanto, não deixe que as pitadas do pecado determinem o seu futuro. Pelo contrário, viva para a glória de Deus, viva em santidade, busque agradar ao Senhor, porque só assim viveremos uma vida em paz com Deus. Não caiamos nessa de minimizar a palavra, por exemplo, mentirinha, pecadinho, como se isso fosse diminuir as consequências do pecado. O fato é que todo pecado tem suas consequências e nós precisamos ficar atentos a todo o pecado. Assim, você e eu não podemos cair nas garras do pecado. O Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos deu vida nova e assim devemos viver para a glória de Deus. Portanto, não deixemos que o pecado nos enlace novamente. Pelo contrário, vivamos para a glória de Deus. Vivamos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, para que não venhamos cair no laço do inimigo, tentando minimizar a palavra para tentar diminuir as consequências do pecado. O fato é que pecado sempre será pecado e todo ele traz consequências. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira diferente, pois o pecado pode nos lançar no inferno e fazer da nossa vida o inferno. Que o Senhor nos livre de viver na prática do pecado. Que o Senhor nos livre de viver uma vida pecaminosa. Antes, venhamos pedir graça e misericórdia para que a cada dia venhamos lutar contra o pecado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver uma vida diferente, a viver uma vida que agrada a Deus. Fato é, somos pecadores, mas não devemos viver na prática do pecado. Deus te abençoe.